A Casa do Dragão chegou ao seu segundo episódio e olha, se eu tava com alguma dúvida que essa série ia ser incrível, essas dúvidas sumiram. Quer saber o que eu achei do segundo episódio? Deixa um like aqui, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. A Casa do Dragão teve o seu segundo episódio liberado no domingo lá na HBO Max e ele se chama The Rogue Prince, algo como o príncipe desonesto. E olha, que episódio! Se lá no primeiro episódio eles ainda estavam apresentando as tramas e os personagens e as intrigas políticas, aqui foi que realmente tudo começou. E desde o começo do episódio eles já fizeram de uma forma tão sincronizada e intrincada que eu fiquei presa desde o comecinho e poderia ficar várias horas assistindo. Se no primeiro episódio eu achava que a série ainda estava um pouco à sombra de Game of Thrones, até para atrair o público para ela, aqui ela ganhou vida própria. Ainda que vários elementos sejam semelhantes à série anterior, o exemplo mais claro é a manutenção da mesma música de abertura, que lá no primeiro episódio eles trocaram alguns acordes e aqui ela foi realmente igualzinha a de Game of Thrones, mas acho que como ela já virou clássica, faz até sentido eles terem posto a mesma música. E claro, né, são duas séries passadas no mesmo universo e baseadas na obra do mesmo autor. Então, obviamente, elas vão ter semelhanças no tipo de texto, no tipo de intriga que a gente vai ter aqui, no tipo de personagem, mas isso é uma das grandes partes que leva a série a ter qualidade também. E os showrunners aqui, os diretores, toda a equipe da série conseguiram nesse segundo episódio, para mim, manter a qualidade da série anterior. Isso na narrativa como um todo, tanto nos aspectos mais técnicos, visuais, quanto na questão do roteiro, diálogos e enredo. Aqui novamente me chamou a atenção a ambientação da Fortaleza Vermelha e de King's Landing no geral, que em Game of Thrones eu acho que era muito mais solar, muito mais ensolarada, e aqui ela é bem mais soturna e sombria. A gente ainda tem cenas em jardins, de dia, mas são bem menos. Aqui a gente tem um ambiente em King's Landing muito mais escuro do que antes. E se no primeiro episódio a gente ainda estava conhecendo os atores e os personagens, aqui o episódio para mim foi tão envolvente que é aquela questão dos atores já terem virado os personagens. Obviamente que a questão deles escolherem atores não tão conhecidos do público deve exatamente servir a esse propósito. Mas o interessante é que, para mim, mesmo os atores que eu já conhecia, que é o caso do Matt Smith, que eu conhecia de The Crown, e do Bill Paterson, que faz o Mestre das Moedas lá do Pequeno Conselho, eu conheci como o pai da Fleabag, mesmo eles, para mim, eles já viraram os personagens que eles fazem aqui em Westeros. E as atuações que mais me chamaram a atenção nesse episódio foi novamente da Millie Alcock como a Rhaenyra e da Emily Carey como a Alicent. A atuação das duas é muito cheia de sutilezas. Você percebe em pequenas expressões, no jeito que elas falam, que elas olham, os sentimentos que estão por trás das personagens. E obviamente que o roteiro aqui e também alguns planos detalhes que eles filmam ajudam a gente a perceber que tem muito mais por trás do que aquilo que é mostrado e falado. Mas tratando mais diretamente aqui da trama, o que aconteceu de tão especial nesse episódio? Bom, aqui se passaram mais ou menos 6 meses do acontecimento do primeiro episódio, onde o rei Viserys perdeu a sua esposa Aemma e o seu filho recém-nascido, e que Rhaenyra foi nomeada como a sua legítima herdeira. E ainda que Viserys ainda esteja de luto e sofra pela perda da sua esposa, já começa a haver uma pressão ali do reino, principalmente da nobreza e dos conselhos, para que ele já forme um outro casamento para fortalecer a coroa, já que ele só tem uma herdeira. E assim como lá no primeiro episódio, a Alicent ainda está fazendo ali companhia para o rei, secretamente, sem a sua amiga saber. Lembrando que lá no primeiro episódio a gente vê que ela faz isso a pedido do seu pai, Otto Hightower, que é a mão do rei. Agora, se a mão do rei tá pedindo para ela fazer isso por motivos altruístas ou não, a gente vai ver mais pra frente. E nessa necessidade de um novo casamento real, o Lord Corlys Velaryon e sua esposa Rhaenys, a rainha que não foi,
oferecem a mão da sua filha para o rei Viserys, alegando que são duas famílias muito poderosas da antiga Valíria e que a junção de suas forças poderia realmente fortalecer de novo o reino, que na visão de Velaryon está enfraquecido. Isso que estaria levando aqueles ataques marítimos das cidades livres e dos piratas, que inclusive são as cenas mais violentas do episódio. E o Viserys acaba entendendo ali os motivos de que seria um casamento interessante e ele vai conversar com a Laena, a filha do casal, mas ela tem 12 anos. E é uma cena no mínimo desconfortável de assistir, eles dois andando e conversando sobre um possível casamento. Mesmo que a gente saiba que isso já foi costume em alguns períodos históricos, em alguns locais, mas não deixa de ser estranho. Mas o próprio rei ali se mostra desconfortável e é bastante respeitoso com a menina. E, no episódio anterior, eu disse que eu tinha sentido que ia vir muita coisa aí do casal Velaryon e Rhaenys. E olha que eu não li o livro Fogo e Sangue, não sabia muito o que ia acontecer não. Mas esse episódio deixou clara a importância deles nas tramas futuras aqui. E muitas das cenas deles mostram realmente a importância dos diálogos nas séries, tanto do Game of Thrones como aqui em Casa do Dragão, parece que vão ser. São diálogos que falam, mas que deixam muito subentendido. E ao mesmo tempo, a série ela entrega acontecimentos e falas que vão repercutir depois. Então a série ela tem muitas cenas de diálogo, o que para as pessoas que não estão acostumadas pode parecer um pouco parado, mas desses diálogos eles têm pistas do que vai acontecer nos próximos episódios, assim como os mais leves acontecimentos também podem refletir depois. E eu acho que isso é a maior riqueza dessa série, do universo de Game of Thrones, do George R. R. Martin como um todo. A cena da conversa da Rhaenyra com a Rhaenys mostra o ressentimento que a Rhaenys tem de não ter sido nomeada rainha, ao mesmo tempo que ela também está sendo realista e tem uma boa retrucada da Rhaenyra para as falas da Rhaenys. E aqui a Rhaenyra ela é uma adolescente que está se impondo, mas ela não fica parecendo uma adolescente revoltada que uma má atuação poderia passar. Que é exatamente o que eu falei da qualidade das atuações e das sutilezas que a gente vai pegando. E aí a gente vai percebendo como o Viserys I, ele é um rei benevolente, mas ele tá começando a ser visto como fraco. O que pode ser bem perigoso aqui no Jogo dos Tronos, né? E já disse uma rainha que no Jogo dos Tronos, ou você ganha, ou... Muitos dos acontecimentos aqui desse episódio mostram como ele está sendo visto como fraco. Ele não ter querido mandar uma frota ali para os territórios das ilhas em que está tendo aquele conflito naval, em que os marinheiros de Westeros estão sendo atacados pelo pessoal das cidades livres. E em contraponto com essa atitude dele, a Rhaenyra, que estava ali na reunião do Pequeno Conselho, já queria chegando lá com os dragões para mostrar poder. O que o pai dela recusa, mas que já mostra essa atitude dela mais proativa, vamos dizer assim, e o que ela vai fazer depois lá em Dragonstone. E a força da Rhaenyra, da sua personalidade, é mostrada em outros acontecimentos também, como o fato dela nomear o Sir Criston Cole para a guarda real, mesmo contrariando conselhos até da mão do rei. Lembrando que Criston Cole tinha ganhado uma justa lá do tio dela no episódio anterior, do Daemon. Assim como é a Rhaenyra que resolve o impasse que acontece em Dragonstone, Pedra do Dragão. E o que acontece em Pedra do Dragão? Por que a gente vai parar lá? Porque Daemon Targaryen, que foi expulso de Porto Real, não foi simplesmente saindo assim. Ele saiu e ele roubou um ovo de dragão e levou para lá. E ocupou a Pedra do Dragão que estava prometida a Rhaenyra. E não só fez isso de forma a provocar o rei Viserys, seu irmão, como várias outras atitudes super provocativas. Primeiro, que ele anunciou que ele ia casar pela segunda vez com a sua amante, que era uma prostituta ali de Porto Real, o que na época já era um escândalo, porque ele já tinha uma esposa e ela não era falecida. Inclusive, ele fala muito mal dela lá no primeiro episódio. E além de tudo isso, aquele ovo de dragão que ele rouba era simplesmente o ovo escolhido para ter ficado no berço do filho de Viserys, que morreu há 6 meses atrás.
O que é um fato que deixa Viserys muito emputecido, com razão, né, gente? O que é mais uma atitude do Daemon que mostra desrespeito com o filho de Viserys, né? Se lá no primeiro episódio ele tinha ido para um bar e falado que o menino tinha sido herdeiro por um dia só, que é pesadíssimo, aqui ele ainda rouba o ovo do dragão, que seria a montaria do menino, como se fosse tipo uma vingança por aquele menino ter roubado o lugar do Daemon como herdeiro do Viserys. Mas ao mesmo tempo, mesmo a Rhaenyra ter virado a herdeira de Viserys no lugar dele, ele ainda nutre um respeito, no mínimo, por sua sombrinha, né? Porque quando chega ali na hora do vamos ver, do Daemon com os mantos dourados, contra o Otto Hightower, que vai lá pra Pedra do Dragão tentar resolver a situação, ter aquela cena linda naquela ponte nevoada, e a gente acha que vai começar a dar ruim, chega a Rhaenyra com o dragão dela, Syrax, e resolve a situação, porque Daemon resolve ouvi-la. E essa relação de poder entre o Hightower e o Daemon já estava presente no primeiro episódio, né? E aqui só foi uma continuação com o Hightower, que estava em desvantagem, mas acaba sendo salvo pela Rhaenyra. Mas uma coisa a se observar é que Viserys, o rei, tem alguns problemas de saúde, e um deles mostrados nesse episódio é que ele tá com a mão com um problema muito sério, quase putrefazendo assim. Ou seja, a mão do rei está sendo uma fonte de doença, de problemas de saúde. E quem é a mão do rei? Otto Hightower. Deixo aí no ar para vocês pensarem comigo. E além de todas as tramas intrincadas, as sutilezas, as intrigas políticas, nesse episódio a gente ainda recebe duas reviravoltas impressionantes. Primeiro é quando o rei Viserys vai então anunciar que ele realmente vai aceitar um novo casamento real, e tá todo mundo achando que ele vai casar com Lina, filha de Velaryon e Rhaenys, mas ele acaba anunciando que vai se casar com Alicent Hightower, a filha da mão do rei, né? Que a gente achava que estava ali perdendo, mas no final acabou dando um golpe de mestre. O que deixa a Rhaenyra extremamente decepcionada, afinal Alicent supostamente era sua amiga, né? Assim como pegou de surpresa Velaryon também, que aí gerou o segundo plot twist aqui na última cena, em que a gente vê ele sentado em sua casa conversando com alguma pessoa misteriosa. E aqui tem um detalhe muito bonito, que a cadeira em que ele está sentado tem uns detalhes como se fossem ondas, lembrando que o Velaryon é senhor dos navios, né? Senhor dos mares aqui. E a gente vai vendo que ele está conversando e tramando com Daemon Targaryen. Sim, eles vão se unir, os dois príncipes renegados, vamos dizer assim. O Velaryon até fala pro Daemon que eles são semelhantes, porque eles ficaram em segundo lugar de suas famílias e tiveram que batalhar para ser reconhecidos. E eles vão se unir para dar trabalho pro rei Viserys, viu? Então, gente, esse episódio, pra mim, ele entregou tudo o que era melhor em Game of Thrones, mas com uma cara dele mesmo. Aqui a gente conseguiu entender melhor os personagens e as tramas da série em si, ao mesmo tempo que a gente tá tendo aqui os personagens complexos, os diálogos muito bem feitos e as tramas políticas, que são o melhor, que são a base, na verdade, de todo esse universo do George R.R. Martin. Os dragões são um elemento da hora, é legal pra caramba. Mas os dragões, a magia e toda a ambientação aqui são um complemento de toda essa reviravolta política, de toda essa história aqui, que é a base disso. Então, meu comentário desse episódio é esse. Olha, gostei demais, como eu disse pra vocês. Tô esperando, muito ansiosa, o terceiro episódio. Talvez agora comece mais ação, né? Porque agora realmente vão começar essas alianças, talvez os movimentos maiores para tirar o rei do trono. E outra coisa muito importante, que talvez eu falei pouco aqui. Toda essa questão dessas batalhas do mar, elas são as cenas que abrem e que fecham o episódio. E não é à toa isso. Sempre que uma cena abre ou fecha um episódio é porque ela é uma coisa importante, né? E lá no final, a última cena, a gente vê que aparece um
ser uma pessoa ali que vamos ficar de olho, que eu acho que ainda vai trazer muito caos e muito problema aqui para Westeros. Então é isso meu comentário, pessoal. Deixa aqui o que vocês acharam desse episódio aqui, o que vocês estão achando da série até agora. E logo eu trago mais vídeos também. Tá, joia? Até a próxima!